Nós estamos com a presença aqui em nossa emissora do nosso pároco da Paróquia Mãe de Deus, o Padre Cristiano Quatrim. No dia de hoje, 2 de novembro, o dia de finados, chamado por alguns, então, fiéis defuntos. E ele vai falar para nós um pouquinho sobre a importância desse dia, ou então ainda por que nós comemoramos, por que nós celebramos o dia de finados. Bom dia, Padre Cristiano. Bom dia, Viviane. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Tupã. Uma alegria poder estar mais uma vez aqui junto a esta emissora, trazendo presente também os acontecimentos, de modo especial o dia de hoje, né, um feriado, dia de finados, que é um dia assim onde as pessoas também fazem uma reflexão na sua vida. Sempre que o dia de finados, eu sempre digo, né, é muito mais que um feriado para um passeio. É um feriado onde nós refletimos sobre a nossa vida, sobre a nossa existência nesse mundo. Porque é o dia que nós rezamos pelos mortos. E quando nós rezamos pelos mortos e quando nós visitamos os cemitérios, nós nos damos conta ainda mais da fragilidade da nossa vida, daquilo que somos. E a certeza que nós temos que um dia também nós vamos morrer, né? Então essa é a certeza que nós temos. Mas então celebrar o dia de finados, por que na igreja o dia de finados? E se nós olhamos a liturgia, ele nos fala que é um costume cristão rezar pelos mortos. Então a igreja estipulou um dia de oração especial pelos fiéis defuntos, como você mesmo dizia no início, né? E o dia 2 de novembro, que é um dia após o dia de Todos os Santos, ontem, dia 1º, era o dia de Todos os Santos. E no dia 2, então logo após o dia de Todos os Santos, nós celebramos o dia de finados para dizer que a nossa vida, a nossa caminhada é também um chamado à santidade. E se nós vivemos bem esse chamado de Deus, nós também entramos na glória e na graça de Deus. Ontem a liturgia nos dizia também desta importância de sermos salvos. A salvação, ela não é um número dos que se salvam, mas é aqueles que acolhem o projeto de Deus. E quando nós rezamos pelos mortos, é claro, a saudade daqueles que se foram, né? Quando nós pensamos em finados, as pessoas pedem intenção muito mais, rezam pelos mortos, sim, mas também vivem aquela profunda tristeza da saudade de alguém que já não está mais aqui, mas que pela nossa fé nós cremos na ressurreição, ou seja, na vida eterna desta pessoa que não está mais no nosso convívio, mas que está junto de Deus. Esta é a nossa fé, isso é o que nós cremos, isso nós rezamos no creio, né? Creio na ressurreição. E eu gosto de focar muito isso porque essa é a nossa fé católica, nos leva a crer, e o feriado de finados é um feriado da nossa igreja, né? E que nos convida a esta oração, mas que todos também fazem a sua oração, as suas orações, as suas devoção. E esse culto aos mortos não é chamar os mortos, mas é rezar por eles, né? Rezar pela alma daqueles que já partiram. E até tem um padre que sempre faz uma catequese todo dia, e ele fazia nesses últimos dias tipo uma novena preparando para o dia de finados. Então lá ele foi falando sobre o purgatório, sobre o inferno, sobre o pecado, aquilo que nos impede de contemplar plenamente a face de Deus, mas que o purgatório, que é um tempo de purificação, né, que depois que morremos, temos esse tempo também para nos restaurar, para poder contemplar a face de Deus. Então celebrar o dia de finados é fazer um dia de reflexão. É olhar para a nossa vida, perceber como estamos vivendo, como estamos correspondendo ao projeto de Deus, que marcas estamos deixando. Nós somos lembrados por aquilo que nós fazemos. Essa semana a gente participou do Encontro Regional dos Presbíteros, e lá o orientador de Minas Gerais, ele dizia que nós precisamos deixar as nossas marcas, não por obras, não por grandes feitos, mas pelo testemunho de vida. A forma como nós amamos, como acolhemos as pessoas, como convivemos como irmãos, é que vai ser marcada a nossa passagem por esse mundo, quer aqui, nesse lugar onde estamos, ou em outro lugar, né? Então, assim também essa questão da morte, né? Que às vezes nos assusta quando a gente vê falar na morte, né? Exato. Todo mundo tem medo da morte, né? Medo do que não conhece. Do que não conhece. Mas o medo não é da morte em si, porque a gente perde alguém, né? Às vezes não é a medo da morte
minha como pessoa, mas a morte de alguém que faz parte da minha vida e que eu não quero perder. Pode ter 90 anos, pode ter 100, pode ter 150. Esses dias eu fui no enterro de uma senhora de 97 anos e a gente vê que a dor é a mesma de uma mãe que perde um filho. Claro que em dimensões diferentes, porque ninguém quer perder. Então, quando nós celebramos esse dia, nós somos convidados também a olhar para a fragilidade da nossa vida, pedir que Deus nos dê a sabedoria para viver bem, né? E também rezar por aqueles que já cumpriram também a sua missão. A gente sempre diz, né, Padre Cristiano, que uma das certezas que a gente tem já ao nascer é que um dia morreremos. E na sua opinião, por que o senhor acha que o ser humano, ele ainda, isso que o senhor estava falando anteriormente, por que ele ainda não consegue aceitar ou não consegue enfrentar esse momento de perda, de despedida? Na verdade, não é tanto a questão de aceitar, mas é a dificuldade de compreender o sentido cristão da morte. E eu lia na revista, né, da Ave Maria, que dizia um pouquinho, é preciso encarar a morte em seu sentido cristão, conforme exorta o Catecismo da Igreja Católica. Para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. É digna de fé esta palavra. Se tivermos morrido com Cristo, também com Ele viveremos. Ou seja, é preciso superar, é preciso dar um passo ao encontro para nos sentir consolados pela nossa fé. Então, quando se fala nessa questão da aceitação, né, da própria busca de crer, imagino, se para nós adultos, às vezes é difícil, imagino para as crianças compreender também essa realidade da morte. E quando eu estava concluindo a teologia, eu decidi fazer a minha monografia, o trabalho final, sobre a morte, o sentido cristão da morte. Que nós precisamos olhar muito mais do que a perda, mas olhar como, digamos assim, a volta para Deus. Como dizia uma psicóloga para mim, nós viemos do amor que é Deus para amar e voltamos para o amor que é Deus. Então, se nós cumprimos a nossa missão dentro da dimensão daquilo que Jesus nos pede, que é amar como Ele nos amou, nós estamos também entrando nessa dinâmica da compreensão cristã da nossa vida, para podermos compreender no sentido cristão também a morte, quando ela chegar até nós, ou algum familiar nosso, né? Então, nesse dia de finados, se tem esse costume de limpar os cemitérios, de ir ao cemitério. O cemitério, o que é o cemitério? As pessoas estão lá? Não. Lá estão os restos mortais, está lá a foto da pessoa que partiu, né? Então, o cemitério é um campo santo. Nós sempre digamos, antigamente o pessoal chamava muito o cemitério o campo santo. As pessoas passam na frente, fazem o sinal da cruz, né? Porque todos nós somos chamados a esta santidade. Então, ali estão os restos mortais daqueles que viveram a sua missão. E por isso você tem esse costume de levar flores, de ir lá acender uma vela. Mas o cemitério não pode ser visitado só no dia de finados. Às vezes eu entro às vezes em algumas situações de cemitério tão triste, né? Tu vai lá tudo abandonado, tudo revirado, as pessoas não respeitam, mesmo no nosso cemitério que roubam as coisas que estão lá, né? É tão triste a gente vê isso, o ser humano chegar nessa situação de roubar até um crucifixo que está no cemitério. Uma falta de respeito para com aqueles mortos que foram colocados lá, né, naqueles túmulos, e que as famílias vão com tanta devoção rezar por eles. E a imagem, quando é uma cruz, né, o sentido também da ressurreição, a cruz é vida nova, né? Ressurreição, passamos pela cruz para viver eternamente junto com Cristo, né? Então o cemitério deve ser esse espaço que nós devemos cuidar. Às vezes nós cristãos, nós católicos, acabamos deixando um pouquinho de lado este lugar, que é um lugar de oração, sim, né? E por isso as pessoas, sempre que eu rezo, né, hoje mesmo no cemitério, as pessoas vão muito, e eu gosto sempre de caminhar, olhar, rezar, né, por aqueles que lá estão, mas acima de tudo ver como as pessoas se emocionam diante desta realidade. É aquele silêncio que também nos leva à reflexão. Porque quando a gente se depara com a realidade de aqueles que já partiram, quando entra num cemitério, né, a gente pensa, um dia nós vamos estar aqui.
Então, por mais, como você dizia, a gente tem a certeza da morte, mas ao mesmo tempo a gente não quer, né? Então, claro que por isso é importante que a gente precisa se preparar bem. Jesus disse: não sabeis o dia e nem a hora, estáis preparados. E o que é estar preparado? É estar com o coração aberto, é fazer o bem, é amar, é perdoar, é não viver com o nosso coração cheio de ódio, de rancor, não alimentar coisas que não são de Deus, né? A gente possa buscar esse ideal. A porta que leva para o céu, para a salvação, é estreita. E às vezes os caminhos largos, eles nos levam à perdição. E eu sempre digo, o mal, ele entra quando nós abrimos espaço. E hoje o mundo nos abre muitos espaços para a entrada do mal, né? E às vezes as pessoas alimentam isso e acabam se desviando daquilo que é o essencial, daquilo que é o centro, que é a pessoa de Jesus. Pelo que o senhor falava, então, a aceitação, a compreensão da morte, tanto dos nossos entes queridos como a nossa própria, passa então pela fé e, é claro, pela vivência cristã. E isso, acredito que também ajudaria nesse sentido de não deixar esse mal entrar na nossa vida. É isso, padre? Com certeza. Se nós temos uma vida e uma caminhada de fé, a superação da perda, ela é muito mais fácil, muito mais aceitável. E ainda assim é difícil. Então, como é importante a gente ter uma caminhada de fé, acreditar, buscar esse Deus com todo o nosso coração, com a nossa força. Se nós, durante a nossa caminhada, a nossa vida, a nossa peregrinação, nós alimentamos a nossa fé na ressurreição, o dia que nós perdemos, nós sentimos sim. Mas a partir da oração, nós nos comprometemos, nós buscamos a graça de Deus. Quando nós olhamos para Cristo na cruz, de braços abertos, nós sentimos que Ele é que acolhe aqueles que partem para a eternidade. Então, é com certeza a fé que nos leva a superar a perda, a separação da pessoa que nós amamos. E quanto a algumas expressões, Padre Cristiano, que a gente ouve muito, quando acontece alguma coisa, alguém morre, às vezes até de maneira trágica, né, ou por uma doença, muitas pessoas, a gente ouve muitas pessoas dizerem: era a vontade de Deus que fosse assim. E o senhor concorda com essa expressão? Eu sempre digo que Deus não quer o sofrimento de ninguém. Então eu acredito que os acontecimentos, eles são frutos das nossas escolhas, né? Então todo mundo tem o seu tempo. Mas por que alguns morrem antes então? O tempo de Deus é diferente do nosso tempo, né? Então nós não podemos colocar culpa em Deus por escolhas às vezes equivocadas que o ser humano faz. Por exemplo, num acidente, às vezes a imprudência leva a uma morte. Eu vou dizer que é a vontade de Deus que isso acontecesse, né? Também a gente não pode ficar agora se martelando, se culpando por uma situação, né? Isso é outra superação que precisa ser feita, né? Que às vezes as pessoas carreguem um sentimento de culpa e acabam sofrendo pelo resto da sua vida por não conseguir compreender isso, né? Então não olhar tanto como a vontade de Deus, mas pedir a graça. O Dom José Mário, ele sempre dizia: nós não devemos perguntar por quê, mas para quê? O que quer nos ensinar esta realidade da morte? Esse acontecimento, esta tragédia que às vezes acontece na vida das famílias, né? Hoje são tantas realidades de morte, são tantos jovens, são tantas crianças, são tantas pessoas que estão bem, que estão ali, que de repente um infarto a vida leva, né? O que isso nos ensina? O que isso nos leva a refletir? Não podemos agora querer achar uma resposta, porque nós não vamos ter uma explicação lógica. Nós precisamos compreender na dimensão da fé. Sim, morreu, aconteceu, mas e a partir de agora? Nós vamos parar? Nós precisamos continuar a nossa caminhada, nós precisamos continuar a nossa peregrinação, nós precisamos continuar alimentando dentro de nós a nossa fé. Não é a morte que vai nos impactar e nos impedir de viver a nossa fé no ressuscitado. Nós precisamos superar isso também. Nós temos uma sociedade muito fragilizada, onde as pessoas passam a acreditar em coisas que não existem, passam a buscar
algo que preencha a sua vida e que não vai preencher, e que não é verdadeiro, e que é ilusão. A vida que nós temos é uma só, não tem outra vida. Às vezes a gente se ilude achando, não, mas na outra, que outra vida é uma vida que nós recebemos de Deus. E se nós não vivermos bem essa, não vai ter outra que vai nos possibilitar vivermos diferente. Às vezes o ser humano se deixa iludir facilmente. Mas lá disseram aquilo que o meu antepassado fez. Isso é para nos iludir, para nos convencer, para nós acharmos que isso nos completa e nos preenche. E entramos num profundo vazio que nós vamos nos dar conta logo ali na frente. Então eu convido assim que cada um tenha cuidado com isso. Às vezes depois do desespero a gente, por que eu fiz isso, né? Então, diante da realidade da morte, o único caminho é a oração. O único caminho é a fé. É só nesta dimensão, nesse caminho, que nós vamos superar e vamos conseguir compreender verdadeiramente aquilo que Deus também nos propõe, as cruzes, os desafios da nossa caminhada. E, na sua opinião, ser cristão, ou ser, mais especificamente, ser católico, deixa alguém imune a esse sofrimento, a ter que enfrentar isso? Seria diferente? Imune é impossível. Todos passam pelo sofrimento, todos que encaram a morte e que vivem a sua vida com amor, sofrem com a perda. Então nós não estamos imunes do sofrimento. Por acreditar, por ser católico, por ir na missa, por mandar rezar missa pelos nossos entes queridos, não estamos imunes. Mas nós também temos um caminho de superação que ele é mais favorável, eu diria assim. E eu já acompanhei muitos casos de pessoas que perderam, que têm dificuldade de aceitar e que participam diretamente da igreja, né? Mas quando a gente se abre para um acompanhamento, quando a gente se dispõe a viver uma vida de fé, ela se torna mais fácil de ser vivida e aceitada. Então, o convite sempre que eu digo, né, reze junto com as pessoas que fazem parte da sua vida. Peçam a graça de Deus. Nós sem Deus não somos nada. Se com Deus é difícil, se tendo uma fé, se indo na comunidade é difícil, imagina sem, né? Então que a gente possa buscar a nossa fé independente. Tem os que são de outras práticas religiosas, busquem a sua fé. O que a sua fé diz sobre o mistério da vida, da morte e da ressurreição. É isso que vai nos fazer compreender. Porque senão, se a gente não busca essa fundamentação na nossa caminhada de fé, naquilo que nós alimentamos o nosso coração, daqui a pouco a gente entra num vazio. E o vazio nos afasta de Deus. E afastando-nos de Deus, nós corremos o risco de perder o sentido da nossa vida. Nós estamos então com o Padre Cristiano Quatrin aqui em nossos estúdios, falando para nós um pouquinho sobre toda a simbologia desse dia 2 de novembro, o dia de finados. Nós vamos fazer um pequeno intervalo e logo voltamos.